Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 614, depois do Grande Prêmio da Alemanha, um grande prêmio aí que realmente deu o que falar, chove, seca, pilotos que rodam, pilotos que batem e tudo mais, até que deu aí, culminou na abertura, na vitória, né, do Max Verstappen, que foi tão comentada no segundo bloco. Se você ainda não ouviu, vá lá e ouça o segundo bloco. No primeiro bloco nós falamos da corrida de uma forma geral e agora nós vamos falar de outros personagens, esbarrar um pouquinho no Hamilton, no Vettel, que largou da última colocação, veio recuperando, ultrapassando e terminou em segundo. Também esbarrar em Kvyat, o enrosco dos pilotos da Haas, tivemos e-mail sobre isso e tudo mais. Um bloco aí realmente bem dinâmico agora pra gente encerrar esse bloco 614. Mas antes de falar, Diogo Gomes, antes de falar, Fábio Campos, eu quero dar um recado a você de São Paulo, que gosta de correr de kart. Se liga no oscarteiro.com.br, um grupo aí de mais de 50 pessoas, criado por Ricardo Bannerman e Marcelo Machado. Inclusive, a próxima corrida dele será o Grande Prêmio Café com Velocidade, intitulado. Será, Fábio Campos, que igual a Mercedes fez o Grande Prêmio da Alemanha, nós fazemos o próximo Grande Prêmio deles, então. Exatamente. Sorte que nós não estamos lá para correr, né? Para não acontecer igual aconteceu com a Mercedes no Grande Prêmio. Quero ver se estarão todos. A Mercedes se uniformizou de 1950 nessa corrida, né, pintou o carro de branco, simulando lá a raspagem, belíssima, aliás ficou a pintura, não sei o que o Diogo achou. O Diogo é um admirador de pinturas legais também. Achei quero feia. ver se achou feio? É só porque eu tô sendo contra. Se fosse todo branco ia ficar uma coisa linda. Mas a simulação da raspagem ali que é simbólica, né, Diogo? A simulação da raspagem. Mas acho que teve muito cinza, talvez um pouquinho de cinza no fundo ali, mas tem mais cinza do que branco. Mas eu entendi a ideia. A ideia foi muito bonita. Eu confesso pra você que nessa Fórmula 1, já começamos, nós vamos terminar de falar do pera aí, Raposo, já volto. Mas nessa Fórmula 1, Diogo, em que a Red Bull faz as belas pinturas de pré-temporada e quase que covardemente não as usa, em que equipes fingem que vão usar uma pintura e não usam, só o fato de ter mudado eu já olhei pro carro com bons olhos. Você provavelmente tem razão. Provavelmente não é nada demais, mas aquele branco com prata, para mim, só pelo fator novidade da Fórmula 1 estar desengessada, aliás, eu acho que foi a primeira e última vez, porque o Toto Wolff, pé da vida com a vitória, disse que houve distrações e que a gente aprendeu que tem que focar no que é importante, ou seja, nas entrelinhas. Para com essa palhaçada de roupa, de trocar, de colocar mecânico de chapeuzinho, e não vamos fazer mais isso nas entrelinhas. Eu acho que a Fórmula 1 deveria investir mais no diferente, em pinturas do passado, que é uma maravilha. Enfim, eu fico feliz por causa disso. Voltando pro anúncio do narrador, eu não quebro pauta, você vê que é ele, né, Raposo? Quero ver se então, se esse é o Grande Prêmio Café com Velocidade, aonde que vai ser, Raposo? Qual é o local dele? Aí você me pegou, né? Talvez seja Interlagos. Você tinha falado a pista, mas enfim. O produtor, o senhor Ricardo Bannerman, faça o favor de passar semanalmente o calendário. Quer que a gente faça um anúncio, faça direito, ora bolas. Quero ver se estarão todos com camisas do Café com Velocidade, as vermelhinhas que nós, né, Raposo, fornecemos para os ouvintes. Ainda temos. Tô certo ou tô errado, Raposo? Para quem quiser. Temos camisetas aqui comemorativa de 10 anos. Isso, camisa do Café vermelha, bonita, bem feita. Quem não viu, entra em contato com a gente, que a gente passa as imagens por e-mail, ou a gente publica na rede social. Aí, Diogo, você que é o twitteiro do Café com Velocidade, quero ver se estarão todos uniformizados nesse Grande Prêmio Café com Velocidade do, seja lá onde for, qual pista for. Eu só quero falar, para encerrar de vez, né, que como no Grande Prêmio Mercedes, o pessoal da Mercedes teve azar, como a gente não corre, a gente transfere o nosso azar todo para Ricardo Bannerman Soares. Não precisa, ele já tem azar por si só, os resultados dele falam por si só.
Dito isso, voltando aqui aos nossos e-mails para a gente dar sequência aí à gravação dessa edição 614, bloco número 3, e-mail do Jailson, né? Eu corro sempre no e-mail do Jailson quando eu preciso me achar rapidamente, Fábio Campos, porque ele é um exemplo de e-mail. Se nós falamos no hoje eu tô desculpa, mas se nós falamos no primeiro bloco que nós temos que nos acostumar com o nível de exigência que essas 3 provas estão nos ensinando, o ouvinte deveria se balizar pelo estilo Jailson de ser. Está nos 3 blocos, em todos os assuntos. O Jailson é o modelo, ou você, ouvinte, que escreve pra gente hora após. Isso porque você não vê o e-mail dele, cara. O e-mail dele, ele faz separadinho por tópicos. Separado por tópicos. É uma coisa linda. Agora além de tudo, é organizado visualmente. Nossa senhora, ele põe negrito no título. Um ouvinte de modelo. Impressionante. Então vamos começar com o nosso... Por isso que eu falo, quando eu tô perdido, eu corro no Jailson, que tá tudo separadinho já. Ou seja, você tá perdido, né, no começo do terceiro bloco. Vamos saber. Jailson pergunta, Fábio Campos. Seria essa a redenção de Vettel ou ainda é cedo para comemorar? Ótima colocação, porque reforço uma coisa que disse só en passant. Olha, eu usando, sei lá, se é francês ou não, enfim. Depois da minha geografia, eu não vou arriscar mais nada nesse programa. Eu disse en passant no primeiro bloco. Cuidado, ouvinte, para não cravar performance com resultados. A performance do Grande Prêmio da Alemanha é totalmente diferenciada, seja positiva ou negativamente, de quem quer que seja. Ali era uma corrida de sobrevivência. Ali era uma corrida em que envolveu outras habilidades. Não chamo de redenção para ninguém. Redenção não chamo para ninguém. Se o Grande Prêmio... talvez vou estender o tamanho desse bloco falando o que eu vou falar agora. Se o Grande Prêmio da Alemanha serviu para alguma coisa, foi para me confirmar que o Bottas não é material para ser campeão do mundo e que o Hülkenberg jamais vai conseguir um pódio na Fórmula 1. Só. Eu não cravo mais nada, porque, voltando agora a falar sério, o que foi feito na Alemanha, Jailson, é aquela situação ali. Você não pode dizer que um cara se recuperou, que o Kvyat é um super piloto na Toro Rosso. Não pode, porque a performance na corrida foi totalmente diferente. Os desafios foram outros. O modo de jogar o jogo, para resumir, foi outro. Então você não pode pegar o que aconteceu na Alemanha e falar, opa, já estou vendo aqui um crescimento desse ou daquele. É claro que é um fator moral, é claro que há ali o Vettel tira alguma coisa das costas dele, eu acredito, mas vamos voltar para o seco da Hungria para voltar para a realidade. Já dissemos aqui nessa edição, é ótimo ter corridas assim, mas nunca devemos nos esquecer que, principalmente em termos de análise de performance, é corrida de exceção. Não, é difícil misturar o que foi feito na Alemanha com o que foi feito na Inglaterra, na Áustria, na França, em Mônaco, no Azerbaijão. É difícil. A categoria é outra. Não sei se vocês dois concordam. Eu concordo, sim. É exatamente por isso que tem que ser colocada essa objeção, essa observação aí nesse resultado do Vettel. Agora, não dá para negar que é muito importante para ele, principalmente entra como resposta ao GP passado ruim que ele teve, mas também acaba entrando como uma espécie de resposta ao ano passado, né? Porque ele meio que esse inferno astral dele começa no GP da Alemanha do ano passado, quando ele bate sozinho, né? Uma situação de chuva também, inclusive, bem menos caótica, mas de um início. Eu gostaria que você explicasse o que é inferno astral, por quê? Desse mais detalhes do inferno astral. Ele está num momento muito ruim, uma série de erros, uma série de problemas mecânicos, sofreu inclusive no próprio sábado, nem conseguiu classificar por conta disso, andou os treinos livres, eu dos 3 eu acompanhei 2 e vi até um desempenho interessante, vi o segundo, que geralmente ele se dá bem, e gostei do que vi, e ele simplesmente não conseguiu fazer uma volta na classificação. Então, ele estava num momento muito ruim, por erros dele, por erros da Ferrari, e esse resultado, por mais que seja uma situação especial, é pelo menos um ponto positivo no meio de uma maré extremamente negativa dele e da Ferrari, né? E entra
entra como um ponto positivo exatamente na prova no ano passado, em que ele teve aquele lance tão marcante de vir liderar na corrida e errar sozinho e enfiar o pneu na barreira, o carro na barreira de pneus, que tanto marcou aquela temporada passada, né? Então, é um momento muito bom. Agora, é que a gente está falando desde o primeiro bloco. É uma corrida muito especial, né? Quando a gente for para a Hungria, lá com pista seca, com tudo no normal, situação comum de temperatura e pressão, a coisa meio que reinicia, né? A coisa foge. O Kvyat não deixa de ser um piloto de pódio, né? Como ele acabou sendo nessa etapa. Eu acho. Com certeza. Diga você, Raposo, por favor. Não, eu ia falar que com certeza, não dá pra de forma alguma pegar o resultado dessa corrida e tentar justificar bom desempenho ou mau desempenho. Eu nem sei se essa do Hulk, por essa corrida chegar a essa conclusão, a gente falou do Hulk algumas edições atrás, eu mais ou menos falei o que você falou. Mas por essa... O que você falou? Me lembre, por favor, me lembre. Refresque a minha memória. Quando nós estávamos falando da possível ida do Hülkenberg pro lugar do Gasly, eu falei que eu não bancava mais o Hulk, eu acho que o Hulk já tinha dado. Falou mesmo. Mas pegar essa corrida da Alemanha para justificar bom ou mau desempenho, eu acho que não dá. Nem o Bottas talvez mereça isso, apesar de tudo que aconteceu, porque era uma condição completamente extrema de vai e vem de pneu, e pneu de chuva que já estava gasto, depois pneu slick na chuva. Então eram situações realmente extremas aí que se espera, alguns não erraram, outros erraram e tudo mais. O Kubica marcou ponto e tudo mais, mas é uma corrida realmente, como nós falamos no primeiro bloco, é uma corrida boa de se ter, é uma corrida que é legal de assistir, mas que não diz muita coisa, né? Mas vamos lá. Aí a gente tem que ser um pouco mais, vamos entrar um pouco mais nessa discussão. Uma coisa é a gente não fazer a cravada técnica. É o que eu estou dizendo do Vettel, enfim. Aliás, eu vou, como eu estou falando demais nessa edição, e serei repreendido por isso, eu vou falar do Vettel no Grande Prêmio da Hungria. Na próxima, eu prefiro arredondar a análise dele, mas eu acho que está mal. Está muito. Há uma perspectiva sombria, digamos assim. Mas entro em detalhes na próxima semana, porque senão vou ser repreendido. A questão, Raposo, tá vendo? Já fui. A questão uma coisa é a gente não cravar nada tecnicamente. Outra coisa, que aí entra Bottas e Hülkenberg, é oportunidade. Certos pilotos, certas horas, você não pode perder a oportunidade. O Hamilton fazia a corrida que fez, por isso eu queria falar do Hamilton nesse bloco. O Hamilton fazia a corrida que fez, mal de saúde como estava, isso foi bem divulgado pela televisão inglesa, antes da corrida, porque se é depois, soa como desculpa. Mas antes da corrida já se tinham batido na tecla de que ele estava muito debilitado. Talvez é um exagero dizer muito debilitado, mas tinha lá foi a expressão que eles usaram, e ele ele nem vibrou na pole, estava falando baixo, enfim, não sei se é gripe, exatamente o que é. Mas mesmo que não tenha, esquece a parte física, mesmo que o Hamilton faça a corrida que fez, é o líder do campeonato, tá com o título na mão, ganha todo final de semana, o Diogo falou no bloco passado, você tem que parar para lembrar de erro dele. Não dá pro Bottas jogar fora. Não dá pro Bottas jogar fora. O Hamilton até pode. Entendeu o que eu tô dizendo? Assim, não é dois pesos, duas medidas. É briga pelo título, gente. O cara que tá ganhando todas, ele vai ter um final de semana ruim. Ele vai ter. A exceção do Schumacher em 2004, em 2002, o cara vai ter um final de semana ruim. O Bottas não poderia ter jogado essa corrida fora. Ter cometido o erro que ele fez. Eu até acho que os erros na Alemanha foram pequenos, com consequências grandes. O Leclerc, para mim, é o desenho disso. Ele dá uma escorregadinha de traseira, mas não volta mais. Mas se você for olhar o tamanho do erro, é pequeno. Mas é o desafio, é legal ver esse tipo de coisa. Errou, bateu. Muita gente não pede isso. Pistas que punem, enfim. Eu não sei se eu me incluo muito nessa, mas é outro assunto para um outro programa. Não dá para jogar fora. O Hülkenberg tinha a chance, talvez, derradeira da carreira dele de pegar o tal pódio. Ele estava andando em segundo.
vocês me desculpem, mas o cara que erra numa situação dessa, talvez, não sei se é psicológico, talvez é técnico, o cara não... A impressão que eu tenho, se me perguntassem até sexta-feira, sábado, você ainda acha que o Hülkenberg vai conseguir um pódio? Eu diria, vai. Um dia há de se fazer o tal inferno astral que o Diogo adora, passa. Que não é inferno astral, claro que não, tô brincando. Você me perguntar isso hoje, eu cravo pro outro lado. Não vai, para mim não vai conseguir pódio, porque são raras as oportunidades, no caso dele, Raposo. É o que eu falei no bloco passado. Hoje em dia, com essa questão de categoria A e B, péssima, maléfica, não pode existir. O dia que você tem a oportunidade é raríssimo. Tem piloto que não perde a oportunidade. Tem piloto que não joga fora. Tem piloto que joga. Para mim, Bottas não é material de ser campeão do mundo. Essa eu tenho chance de errar mais do que a outra, que é o Hülkenberg não vai conseguir um pódio na Fórmula. Não é possível. É incrível como não consegue aproveitar. E por demérito, muitas vezes próprio. Veremos. Essa é uma que o Grande Prêmio da Alemanha nem precisava ter rolado, né? Pra gente já arriscar tal afirmação. Mas você entende o que eu tô dizendo? Assim, eu não tô fazendo a cravada técnica igual a questão do Vettel que o ouvinte propôs. No caso dos dois, é uma questão de, meu Deus, eles tinham uma oportunidade de ouro. O Bottas poderia estar, ao invés de, quanto que tá? 40 e alguma coisa, né? 41, 42, enfim. Podia estar a 20, 25, enfim, podia estar muito mais próximo do Hamilton. Quantas vezes nós vamos ver o Hamilton ter esse final de semana? Quando nós vamos ver de novo o Hamilton ter esse final de semana? Podemos ver na Hungria, mas baseado no histórico recente, era uma oportunidade de ouro para o Bottas. Perdida, jogada fora. O Diogo Santos aqui registra, né, que o Toto Wolff disse após a corrida que toda aquela comemoração dos 125 anos da Mercedes, a pintura, o vestimento, os eventos, Netflix, que estava gravando o Drive to Survive justamente neste final de semana nos boxes da Mercedes, atrapalharam o desempenho da equipe como um todo na corrida, as estratégias furadas, o pit stop desastroso, e segundo o Toto Wolff, tudo isso foi influenciado por uma falta de atenção e concentração da equipe como um todo neste final de semana. E a pergunta que eu deixo é, será que é isso que falta à Ferrari? Quando achamos, aliás, depois ele corrigiu, será que é isso que sobra na Ferrari? Falta de concentração, excesso de coisas para tirarem atenção? Quando achamos que a Ferrari dá fazer uma boa corrida, sem problemas, eles conseguem se deixar o motor com problema no Q1, depois o Leclerc no Q3 e tudo mais, problema de reabastecimento. E ele faz essa pergunta aí, Diogo Gomes. Não, o problema da Ferrari é a liderança. É uma equipe sem liderança, é uma equipe sem rumo, sem saber para onde vai, se vai para direita, se vai para esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Quando cairá Binotto? Essa é a pergunta. Meu Deus, como vocês estão aves de rapina. Que isso, gente? É uma equipe sem liderança, equipe sem rumo, não sabe para onde vai. Sim, então, isso sim. Essas coisas acontecem. Com relação à questão do Toto Wolff, que ele citou no início do comentário, faz sentido o que ele falou, porque o próprio Toto Wolff citou isso, né? O Fábio Campos até trouxe essa questão. Eu não sei até que ponto isso pode atrapalhar, ou até que ponto é apenas loucura do Toto Wolff, que parece ser meio maluco esse tipo de detalhe, mas enfim. Eu lamento, Diogo, colocar a culpa da falha da Mercedes na pintura do carro, para mim é mais um sinal de que não vão fazer isso mais, vão voltar ao engessamento, a pintura chata, a falta de criatividade que abrilhanta a Fórmula 1. Mas errou, pô. Eu não consigo ver um erro que foi cometido ali e pensar que, pô, isso aqui aconteceu porque Exato. fulaninho, o engenheiro, em vez de estar com a camisa branca, ele estava com a camisa com tal coisa, sei lá, com tal design, então por isso não consigo ver. Eu vi algo parecido com isso, mas foi logo reprimido pelo próprio Hamilton, que deram tipo umas luvas, acho que foi no segundo treino livre. Isso, foi. Deram umas luvas temáticas assim. E aí ele coloca, descartou na hora. Isso não tá encaixando não, tira isso daqui e me dá uma luva normal. Mas isso foi resolvido assim, um segundo, entendeu? Fora isso, não sei, não consigo ver. O erro que teve ali foi o que o Bottas errou, ia fazer o quê? Não sei se o Bottas tava com roupa diferente, se tivesse ia mudar alguma coisa, não. E o Hamilton, a mesma as coisa. duas batidas do Hamilton, né? Você vai culpar não acho que tenha o visual da equipe. Nem acho que tinha tido estratégia nem nada. Então, enfim,
Não sei, não faz sentido, mas o cara é um chefe de equipe e multicampeão, ele deve saber alguma coisa a mais do funcionamento da equipe do que a gente. Agora, quem não sabe é o Binotto. A Ferrari, assim, para você ver uma equipe sem rumo, ou empresa, ou enfim, organização, qualquer coisa nesse sentido, que tenha um líder ali controlando, muitas vezes você tem que estar dentro, muitas vezes você tem que ter alguns espaços para entrar, para olhar. A Ferrari, ela tá num ponto crítico que acho que nem precisa observar muito para ver o quão sério é o negócio ali, sabe? Eles parecem muito perdidos, e aí você vai ver o chefe da equipe falar, e ele fala como se estivesse em Nárnia, sabe? Ele não parece. O discurso dele não conecta com a realidade da equipe. Não faz muito sentido. Não. Então, tá onde? Parece que tá onde? Nárnia. É no norte ou sul de Minas essa? Por aí. Assim, sabe? Não sei, tá em algum mundo fictício aí, mas não tá na realidade da Fórmula 1, não faz sentido. Ele dá uma declaração atrás da outra, perdida, não faz sentido, não encaixa. Você não vê nada que possa tentar ajudar a equipe, sabe? Eu não sei se o Arrivabene era um chefe de equipe melhor que ele, mas uma coisa que eu acho que a gente pode ter certeza é que a essa altura o Arrivabene estaria, no mínimo, falando muito, no mínimo tentando de todo jeito encontrar coisas para explicar algo, para tentar algo, ou sei lá, aquelas declarações meio clichê. Como estaria o Arrivabene nessa fase do Vettel, hein? Essa é a minha próxima frase. Eu não sei nem se ajudaria, e com certeza viria uma frase clichê, mas no mínimo seria algo tipo assim, a gente confia no Vettel, eu colocaria minha vida na mão do Vettel. Alguma coisa bem italiana, assim, bem passional. O Arrivabene, você acha? Eu não sei, eu acho o contrário, eu acho que ele estaria sendo duro. Sim, mas ele já foi duro com o Vettel em outras situações, então, mas mas ele é o cara que, por mais que ele estivesse batendo, ele era tipo assim, eu tô com você precisa melhorar, mas eu tô com você. É algo nesse sentido, e a impressão que dá com o Binotto é que, não sei, é como se ele Binotto deu uma declaração forte esse final de semana, ele deu uma declaração forte, ele falou, o Vettel está overdriving, traduz aí, Diogo, o que é overdriving? Tá andando mais do que o carro. Né? Tá tentando andar mais do que o carro. Enfim. Mas uma declaração forte. Nesse final de semana. E aí eu pergunto para vocês. Não sei se grande coisa, não. Só uma coisa rapidinho, rapaz. Só uma coisa rapidinho ainda sobre esse assunto. Eu não sei, eu concordo com você, Diogo. Eu tenho críticas ao Binotto, para mim é uma grande decepção, principalmente pelos jogos de equipe horrorosos que a Ferrari fez no começo do ano, matando o piloto que hoje é o piloto mais rápido dela. Mas eu não sei se é só o Binotto. Aí eu acho que por isso que eu brinquei com o Raposo, ave de rapina. Eu acho que se a gente for olhar o que aconteceu com a Ferrari no ano passado, do erro de desenvolvimento, a Ferrari, para mim, o problema é técnico. Tecnicamente a Ferrari tem que subir muito ainda, porque não conseguiu fazer um carro de pré-temporada virar na temporada. Isso para mim não é erro de comando. Claro, pode estar no mesmo saco, mas tem alguma coisa técnica aí que está dando muito errado. O desenvolvimento falho ano passado, que tiveram que voltar para o chassi anterior, o chassi não, como é que chama? A tábua embaixo do carro, meu Deus. Esqueci o nome da peça, meu Deus, a tábua toda que percorre o carro. Assoalho, muito obrigado. Voltaram para o assoalho anterior, aí era mais rápido, enfim. Diga, Raposo, diga você, vai. Não, já que vocês estão falando muito do Binotto, eu quero saber aí se vocês fossem Gunther Steiner. Se eu fosse Gunther Steiner, não teria essa frescura que tem na Haas hoje, de que um piloto não pode raspar o outro e já se desenha proibição, ordem de equipe. O estilo Force India 2018 está chegando a Haas. Um exagero, nossa, os dois pilotos rasparam rodas na Alemanha. Eu até discordo aí da expressão que foi usada, não sei se no começo desse bloco, no final do bloco passado, o entreveiro entre os pilotos da Haas, não sei qual foi a palavra que você usou, Raposo, lembra aí. Mas não tem entreveiro, os caras dividiram a curva. Pergunta para Fábio Campos, de Marcelo Cesarini. Direcionada, eu gosto das perguntas direcionadas. Direcionada, mas a Haas, com esses mitos de 2019, é uma graça garantida até o final do ano. Mesmo nessa corrida cheia de coisas neste ano. É a versão piorada da Arrows, com o Cheever e o Walker nos anos 80, que trocavam toques e acusações. Eu não acho legal ver isso pelo lado pejorativo, não, Cesarino. Não estou nem dizendo que você está fazendo isso, mas
vamos lá, eu não estava aqui no Grande Prêmio da Inglaterra, né? O toque que resulta no fim da corrida dos dois é um toque bobo, muito bobo, é um toque que 90% dos casos não acontece nada. Que dá a impressão que eles nem viram que um estava do lado do outro. Exatamente, Diogo. Você foi aonde eu queria. Não há um movimento assintoso de um que fez, nossa, você jogou ele no muro, nossa, né? Talvez como as duas Force Indies, né, descendo para o Rouge, que embora não seja tão assintoso, mas um fecha o outro quebra o bico. Os dois caras estão fazendo a curva, eles raspam. Aí, eu estava assistindo. O barulho que a própria Sky faz é como se um piloto tivesse tentado matar o outro. Não, porque a Haas vive um momento crítico. Meu Deus, como domar os dois pilotos. Eu ouvindo eles falarem aquilo e pensando, foi um raspão. Agora na Alemanha, um toque bobo, sem consequências. E eu já vi a manchete hoje de não lembro exatamente aonde, da imprensa internacional, não é daqui, Haas cogita ordens de equipe. Ou seja, o exagero, nada é tão bom que não possa ter problema, né? A gente está aqui elogiando a Fórmula 1, o momento da Fórmula 1, as 3 corridas, a arquibancada, mas a mentalidadezinha tacanha tem sempre o seu representante. Tá lá a Haas fazendo jogo, querendo fazer jogo de equipe. Quem não viu, pelo amor de Deus, reveja. Isso deve estar nos highlights. Esse deve estar, não sei se está. O toque das duas Haas na curva 6, o grampo, né, da Alemanha, é um toque absolutamente sem consequências. É um toque sem consequência. Pode até falar, o Magnussen abriu um pouco, você pode até falar isso, mas dizer que, nossa, vamos proibir porque eles estão estragando a corrida, é uma visão muito pouco automobilística para o meu gosto. Eu não vou concordar nunca. Pode até chamar os pilotos, sim, sentar numa sala, enfim, ensinar que dá para brigar. Meu Deus, o que as duas Mercedes fizeram na 4ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra, será que não dá para usar aquilo ali como exemplo? Apesar de que foi uma volta só, antes que os eufóricos digam, olha, viva a briga interna na Mercedes, aquilo tem que acontecer mais vezes. Mas o que Hamilton e Bottas fizeram na Inglaterra é para o manual de como brigar com um companheiro de equipe, sem fechar, sem espalhar, as espalhadas lá, o Verstappen na Áustria. Você não precisa fazer isso. Você pode brigar com o seu companheiro de equipe, mas não. Vamos proibir. Tivemos um problema, vamos proibir. É a mentalidade tacanha demais pro meu gosto. Falem vocês agora que eu não vou falar mais nada. Vou ficar calado até o fim do programa. A equipe ela tá um tanto traumatizada, né, com a questão que aconteceu em Silverstone. Então acho que vem daí a decisão deles. Realmente. Mas não foi bobo em Silverstone? Você não acha que foi bobo em Silverstone? Não, totalmente, mas ali já tem um momento da equipe. Eu acho que a questão aí é mais do que factual, é mais sobre o momento da equipe em si. A equipe se mostrou muito perdida, muito perdida. O Grosjean naquela fase horrorosa, meio que foi criando um bolo de coisas, sabe, um em cima do outro. E a equipe chegou num ponto que tá ressabiada com tudo, né? E aí um mínimo toque como aquele, que em nenhuma ocasião resultaria em nada, já foi motivo para alarde, porque já foi visto como um toque, né? Mesmo que tenha sido algo totalmente bobo, mas foi visto como um toque, como, enfim, algo nesse tipo. Mas, de novo, eu acho que é mais a construção. Tem um pouco também de Force India, porque na Force India lá eles se tocaram na corrida, na outra quase se tocaram, na outra se tocaram, aí na outra eles não se tocaram, mas um dos carros abandonou porque bateu com outro carro. Meio que vai criando uma situação, assim, um momento não tão positivo. E aí tem que se escolher alguma coisa ali, algum bode expiatório para colocar a culpa em cima. E por mais que tenha sido um lance de corrida lá em Silverstone, acabou sendo um fechamento péssimo para o momento ali já era ruim. E já tinha começado daquela maneira horrorosa, com o Grosjean batendo no treino livre. Enfim, o momento da equipe é muito ruim, né? A equipe que, pra você ter noção, agora em Hockenheim, um dos pilotos, acho que o Grosjean, se eu não me engano, estava usando o assoalho de Melbourne. Silverstone também. Né? Tava usando o assoalho de Melbourne. Porque ele pediu. Primeira corrida do ano. Isso. Exatamente. Isso é o tanto que a equipe está perdida. Então o momento é muito complicado. E aí vai somando uma coisa em cima da outra. E aí, enfim, algo bobo como foi esse toque, que numa situação normal, numa situação da equipe estar num patamar ok,
seria só mais um e pronto, como já tiveram vários outros, né? Porque a gente não tá falando de 2 caras que se conheceram agora, são 2 caras que estão correndo juntos e fazendo esse tipo de movimento e estocando desse jeito aí há, sei lá, 2, 3 anos. Só que o momento da equipe é muito ruim, aí vai construindo uma coisa em cima da outra e parece muito pior do que é. Mas eu não concordo, juro que vou finalizar o assunto rapidamente, Raposo, eu não concordo em misturar as duas coisas. Se o momento da equipe técnico é ruim, você vai trabalhar o momento técnico. Começou isso na Espanha, aquela besteira que o Magnussen vai, ultrapassa o Grosjean, limpo, sem um menor. O Magnussen fez um movimento fora do padrão. Aí vem o Gunther Steiner com aquela frase: passe na minha sala depois da corrida. Olha, esse Gunther Steiner é mais um brucutu do automobilismo. É uma decepção, é uma mentalidadezinha pequena. A Haas merece estar onde ela está, merece afundar no buraco que ela está. Quem não sabe fazer automobilismo tem que andar em último. Problema é da Haas. Merecem estar onde estão. Esse Gunther Steiner, muito folclórico por causa do Netflix. Nossa, que primeiro capítulo legal, ele falando palavrão. Não vou dizer a palavra que eu quero. Repito, é um brucutu. Fala, vai. Não, é um brucutu. Já são meia-noite e 37 da gravação. Meia-noite e 37 pra quem tá gravando. O programa não é ao vivo, o rapaz pode estar ouvindo isso almoçando com o seu filho, com a sua filha. Ora, como não? Então não vou dizer o que eu quero, mas eu só digo o seguinte: a Haas merece estar onde ela tá. Porque, eu repito, começou na Espanha, absolutamente uma ultrapassagem absolutamente pura e simples. Não tá disposto a ter 2 pilotos competitivos? Vai lá e compra o Stroll. Chama o Stroll, chama o Lawrence Stroll. A Force India é outra Racing Point que merece o buraco que desceu esse ano. Merece. Vem de lugar, merece cair. A Williams merece cair, porque filha do dono, que não sabe comandar. A gente acusa muito a Fórmula 1 pelo problema das equipes, pelo modo como a Fórmula 1 digamos, ela suga, mas a incompetência que há no grid também contribui para o buraco entre as equipes que existem hoje. Tem equipe competente, tem equipe subindo, tem equipe lutando, resgatando a sua história. Agora tem equipe que merece estar lá embaixo, porque não sabe fazer corrida. Não estão lá para fazer corrida, estão lá para conseguir resultado. E quem está lá para conseguir só resultado, merece não conseguir resultado. Porque automobilismo mesmo a gente está vendo nessas corridas. A gente viu até a Mercedes, meu Deus, a engessada Mercedes, a gente viu os pilotos trocarem, ainda que por uma volta, que é pouquíssimo. Mas os da Haas não podem. O toque é o seguinte, gente. Os caras não param para analisar se foi um toque de corrida ou não. Simplesmente o fato de... Sabe, a impressão que eu tenho é de que se um carro está seguindo o outro, estoura o pneu, e o piloto, sem o controle acerta o outro, eles vão culpar o piloto. Não, mas pô, olha aí o que você fez. Porque me parece, é uma impressão que eu tenho, uma cegueira de analisar o tamanho dos toques. A dimensão das consequências está sendo muito grande. Com proibição. A Inglaterra foi uma bobeira, a Espanha foi uma bobeira. Não houve nenhum momento igual ao da Force India, que Pérez e Ocon, você podia falar que estavam ali fazendo duro um para o outro mesmo. Eu não vejo isso, eu só vejo lances de corrida. Talvez o da Alemanha você possa assim sentar e falar, fecha a curva, não precisa abrir tanto, conversa abriu mesmo, olha os dados lá, se o cara escorregou, enfim, olha... Eu sinceramente, o Gunther Steiner, para mim, é uma enorme decepção. Um cara que parecia uma cabeça boa, um cara, né, competente, não é nenhum nem outro. Nem cabeça boa e, pelo visto, nem competente. Deixa eu fugir da pauta pela terceira vez no programa. Já é quase 1h da manhã. A história do tempo, vai falar que eu não falei sem lei. Pauta. Madrugada sem lei, aqui já foi. Do que você quer falar? O Fábio, como você disse que ele não viu, porque ele, enfim, ele não acompanha nada de games, nem eu, pra ser bem honesto, mas eu fui, por curiosidade, eu fui ver. Você vai falar de videogame, hora dessa? Você vai fazer isso. Você não vai fazer. Sobre ordem de equipe, fique tranquilo. Eu vou pela primeira vez, eu vou parar o bloco, hein? Não, é sobre ordem de equipe. E aí tem ali um iniciozinho. O Fábio Campos nunca deve ter visto, mas você faz lá seu personagem. Personagem, Fábio Campos, novo piloto Ferrari. E aí você escolhe lá qual academia de piloto que você quer participar, e aí você faz umas corridinhas na GP2. Isso, Fórmula 1 recente, acabou de ser lançado. Ricardo Boneman deve estar feliz ouvindo isso. Ele está se deitando. Sim, você está querendo dizer que no jogo da Fórmula 1 você começa na Fórmula 2, é isso? Na Fórmula 2, exato. Legal. E aí... Não, eu também adorei. Eu falei, pô, legal demais. Construção de carreira, tô falando sério. Isso, exatamente. E aí você é colocado para cumprir certas tarefas. Para que você vá ganhando pontuação e suba para uma equipe legal para a Fórmula 1. Pô, legal, demais. Sabe qual é a primeira tarefa? Deixar seu companheiro de equipe passar.
Não, tá de brincadeira. Eu juro por Deus que não é piada com a brincadeira, né? Você tá de piada. Eu juro por Deus tá de brincadeira. Eu só acredito vendo. Eu quero um print de tela. Não acredito. Eu vou mandar um vídeo pra você. É o GP da Espanha. O cara, ele tá andando e aí a equipe entra no rádio e fala: você tem problema no seu carro, você está andando muito lento, deixe o seu companheiro de equipe passar. Peraí, você tem problema no seu carro? Você tem problema no seu carro? É uma coisa. Você tem problema no seu carro. Outra coisa é deixa o seu. Peraí. Eu ouvi isso e, tipo assim, era um vídeo que tinha, sei lá, 40 minutos. Era um review sobre o game, basicamente. Que eu fiquei curioso pra manter atualizado e fui lá ver. Isso aí acontece, tipo, nos 5 primeiros minutos. Eu fechei o vídeo e falei: nunca no mundo que eu vou jogar isso. Esse é o jogo oficial da Fórmula 1? Esse é o jogo oficial da Fórmula 1. É um jogo oficial da Fórmula 1, entendi. É o jogo oficial da Fórmula 1. Entendi. Até isso, então, tá indo pro videogame. Que bom, é um jogo fiel, né? A gente já falou aqui em programas passados. Quem acompanha a gente regularmente sabe. É cultura isso. É cultura. Se constrói cultura, e aí fica. Ele voltou azedo e irônico das férias dele. Azedo? Que isso? Primeiro bloco, segundo bloco, só exaltando as coisas? Se constrói cultura. E aí, na bizarrice da construção da cultura, vem esse tipo de coisa. Mas enfim, é um final de semana feliz, vamos pra frente. Foi boa a sua colocação. Um lembrete que é uma coisa pra gente discutir. Quem sabe num programa programa das férias. Você tá falando próximo programa ironizando, Raposo, mas depois da Hungria, a Fórmula 1 para. Então, datas a gente vai ter. E você fica aí menosprezando as nossas reflexões. Só anota no papel, porque aí que chega na hora a gente pergunta do que falar e não vem nenhum assunto prometido. O ouvinte nos lembra. Eu tenho certeza que o ouvinte nos lembrará. Vamos discutir o joguinho da Fórmula 1. Um último assunto para ser respondido nesse programa. E depois... Mas nós não falamos ainda de Toro Rosso, de Kvyat. Depois o pessoal cobra Fábio Campos por expressos durante a semana. Mas tanto o Matheus Ferreira quanto o Jailson querem saber exatamente disso. Quando é que o Kvyat sobe para o lugar do Gasly, Diogo Gomes? Não sobe, porque a hora dele passou. Foi uma corrida pontual em que ele... ao contrário de, como citamos aí a questão do Hülkenberg, ele soube aproveitar a chance que foi colocada para ele, o segundo pódio dele na Fórmula 1, né? E parabéns para ele que aproveitou uma chance que é o terceiro. Ele tem um na Hungria, um na China antes de ser deposto e esse agora. O da China é o da corrida que o Vettel chama de torpedo. Que tem que ele entra na curva 1 e o Vettel reclama. Não, o torpedo é na Rússia, né? Não, o apelido torpedo veio. Na China, a batida dos dois, Raposo, é na Rússia. Mas na China, aquele lance na curva 1 que o Kvyat entra, aí o Vettel tem que jogar para a esquerda, bate no Raikkonen, aí vai pro pódio, e no pódio ele vira pro Kvyat e fala: mas você veio como um like a torpedo? Aí nasce o apelido. Isso. Então, parabéns para ele que aproveitou a chance. Sei lá, para a carreira dele, talvez uma outra equipe funcione, mas no caminho natural que ele já fez, inclusive, né, de subir para a Red Bull, não tem muito mais o que acontecer, não. Mas para ele é bom, sabe? Para um cara que já teve a chance numa equipe grande, que saiu da Fórmula 1, voltou para Toro Rosso, falhou, saiu da Fórmula 1 e agora está recebendo a segunda chance, é importante. É muito importante, inclusive, ter esse tipo de desempenho. E foi uma situação especial, que a chance apareceu, e ele foi lá e pegou a chance. Então, assim, parabéns para ele, méritos. Mereceu o pódio. Acho que fez uma corrida apagada, mas uma corrida controlada, sabe? Numa corrida de tanto caos, ele fez uma corrida quieto ali na dele e conseguiu ir galgando posições, se mantendo longe dos problemas e... enfim, terminou no pódio, merece os elogios. Talvez para uma outra equipe isso possa ajudar ele no futuro, até para uma permanência na Toro Rosso, já que já não dá para prever o que a Red Bull quer da vida. Mas acho que subir para a Red Bull aí já é meio já algo meio sem sentido nesse momento. Eu subiria porque agora você tem uma justificativa até técnica, embora não podemos usar o Grande Prêmio da Alemanha, como eu falei no começo do bloco. Mas para a Red Bull justificar para o mundo um resultado, até isso tem. Eu subiria. Para mim, não há a menor chance dele ser pior do que o francês. Seria... Ele foi deposto, ele não fazia uma temporada ruim. A gente tem que lembrar disso. Ele teve o pódio na China, bateu na Rússia, a Rússia era após a China, e foi deposto na Espanha. A sequência dele é essa. Ele não foi deposto pelo resultado dele, né? Ele foi deposto porque o Verstappen tinha que subir. E aí não ia tirar o Ricardo.
E sim, isso foi discutido. Você voltar nos podcasts da época, isso foi discutido a fora na época. O Gasly só não vai perder o emprego porque não existe ninguém na fila. Você está dizendo aí, para ele manter o resultado, a posto dele na Toro Rosso, acho que vai ficar lá 3, 4 anos, o Diogo, porque não tem ninguém na fila. Não existe ninguém na fila. O programa de desenvolvimento da Red Bull tem um enorme problema. Não é um programa, é um problema hoje. Não tem ninguém na fila. Então Albon e Kvyat vão ficar lá para mim até 2019, 22, 23, enfim. Né? É o natural. A não ser que alguém comece a ganhar corrida nas categorias de base ou comece a mostrar alguma coisa. Eu não conheço o Menino Pato, só o que ele fez na Indy. E então eu não tenho como cravar que é um grande piloto. Você viu ele na Indy Lights? Tô certo? Na USF, na Indy Lights, Pro Mazda. Então você diz, ele é um futuro, ele é melhor do que o Tickton? Não é. Mas o Tickton a gente já falou. Não, ele é promissor, com certeza. Com certeza. Ele é muito promissor. Eu acho que uma coisa que eu gosto dele, que a Red Bull já mostrou ao longo dos anos que valoriza muito, é que ele consegue ser aquele cara que senta e anda. Tipo assim, o tempo de. Isso é muito importante pra Fórmula 1, inclusive. Isso é um diferencial no automobilismo. Sim. É o que surpreendeu no Tickton, na GP3, quando ele sentou e fez 4º lugar. Justo, essa questão de. Ele não precisa de muito tempo, sabe, pra ajustar. Ele até estreou na Super Fórmula recentemente, eu não vi a corrida, infelizmente, mas eu já li alguns. Ela tá aí no submundo, viu? Não, tá no submundo sim, mas é falta de tempo mesmo. E aí eu andei lendo algumas notícias sobre tudo mais, e vi alguns jornalistas que acompanham mais de perto a Super Fórmula falando que impressiona. Tipo assim. Ele nunca tinha andado no carro de Fórmula na vida, sabe? Tava andando lá na Indy, nunca tinha corrido no Japão na vida. E aí chega, tipo, na quinta, dá oi pra equipe, na sexta entra no carro, no sábado, domingo corre. E se não foi, se fosse um super resultado, ele já mostrou alguma coisa. E exatamente uma coisa que me chamou a atenção dele logo no início. Porque no início ele acho que corria na Pro Mazda, mas ele não tinha aporte financeiro, então ele, tipo assim, ele fazia meio que Felipe Massa no início da carreira, lembra? Ele fazia uma corrida pra ganhar, pra poder senão não fazia a chance não podia bater, senão não conseguia consertar o carro. E assim ele vai subindo, porque a Indy tem o Road to Indy, né? E aí ele é campeão de uma e sobe pra outra com o dinheiro porque ele foi campeão. Aí ele é campeão da Pro Mazda, com o dinheiro que ele é campeão, ele sobe pra Indy Lights. E assim ele vai. E ele chegou na Indy assim, inclusive. Então, sim, é um cara que tem potencial. Eu acho que o Tickton tem mais. Pode ser que eu esteja errado, mas, enfim. Eu acho que é um cara que, pro ano que vem, não, mas talvez pra 21, pode ser um cara que apareça bem. Então, só para finalizar do Kvyat, eu subiria. Seria até uma mensagem que a Red Bull passaria para todos os seus pilotos, até dos do kart, se é que há algum, de olha, nós somos duros, mas você que sofreu um golpe no nosso programa de pilotos, você não se desmotive. Seria um fator de motivação mais até do que qualquer outra coisa. Embora, claro, ela não tem que se guiar por isso, ela tem que se guiar pelo fator técnico. Mas como o fator técnico não está rendendo, porque eu repito o que disse em um dos outros 2 blocos, o Gasly é claramente o pior dos 4 pilotos que ela tem na Fórmula 1 hoje, você sobe o Kvyat, você pode até virar para o Gasly e falar, olha, você está descendo, mas você está vendo que o Kvyat está voltando. Ou seja, você pode voltar. Você não desmotiva. O Kvyat tomou uma pancada que parece ele não se recuperaria, porque ele não foi o mesmo piloto quando ele voltou para Toro Rosso, em 2016. Ele não conseguiu manter o carro na pista, basicamente. Exatamente. Ele se desmoronou. Totalmente. Ou seja, ela poderia evitar que o Gasly se desmoronasse falando, olha, você está descendo, mas você está vendo que um cara que está subindo que desceu também. Passou pelo que você passou. Ou seja, você pode voltar. Então, serviria como uma certa eletricidade no programa de pilotos dela e seria quase que uma correção contra... Eu não gosto de falar correção porque, eu repito, critiquei na época, mas foi o certo. A Red Bull acertou, não tem como negar que a Red Bull acertou naquele final de semana em Barcelona em 2016, porque ela trocou o cara sentou e ganhou. Meu Deus, quando que a gente vai ver isso? Então ela não errou, mas que não há como negar também é que ela foi dura com o Kvyat. Tá certo, tem que ser dura. Se é pro bem da equipe, eu não tenho pena. Mas seria um jeito de falar, Kvyat, termina essa temporada na Red Bull. Você não terminou 2016, termina essa, depois a gente senta
e ver o que faz. Eu acho que seria legal, seria bacana, seria bonito, mas repito, o automobilismo não tem que se guiar pelo que é bonitinho e fica bem na fita, ou pelo politicamente correto. Tem que se guiar pelo lado técnico, mas até nisso eu acho que o Kvyat é um ganho em cima do Pierre Gasly. Logo agora que vocês estavam entendendo o que a gente estava falando, o podcast está acabando, que o Zabeck está baixando o volume. Eu gostaria de dizer o seguinte, ouvinte, se houver um quarto bloco... Você vai passar por cima da referência de música que ele fez assim? Não, ele fez uma Mamonas Assassina, né? Que ele tava fazendo. Horrível. O cara, 1h da manhã, ter espírito para fazer uma referência dessa, tem que aplaudir. Não, ele vai terminar a referência dele. Ele vai repetir, inclusive. Eu só queria dizer, ouvinte, que se houver um quarto bloco, é porque eu tenho alguma força política de bastidores. Se não existir um quarto bloco, é porque realmente eu não tenho força nenhuma aqui. Se não existir o quarto bloco... Eu quero analisar ainda Hülkenberg. Nós não falamos do Leclerc, como a gente poderia falar. A McLaren nesse final de semana. Eu quero um quarto bloco, mas enfim. Tenho medo de ser voto vencido. Se não houver um quarto bloco, ouvintes, exijam vocês, apoiadores, um expresso lá no grupo de vocês de apoiadores, que vocês têm esse poder. Se vier pedido em massa, eu farei. Mas quando eu digo em massa, eu digo 10. Em massa, para mim, é 10. Como eu sou generoso. 10 pedidos tem um Café Expresso arredondando tudo o que você não ouviu sobre Alemanha 2019. Com isso a gente fecha a edição número 614. Semana que vem, Hungria 615. Vamos falar bastante também de Fórmula 1. Agradecendo ao Fábio Campos aí, feliz com o seu retorno. Esperando que Diogo Gomes se inspire na corrida da Hungria, a última antes das férias da Fórmula 1. E falte a primeira aula do semestre. Diogo Gomes falou que não volta mais, ouvinte. Falou que não aparece mais aqui. É isso. Um clamor aí, se tiver um pedido em massa, mais de 10 pedindo. Diogo Gomes, falte aula segunda-feira. 10 pedidos ele falta aula. 10 pedidos ele falta aula. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Conheço o caráter dele. 10 pedidos. Primeira aula do semestre, pelo amor de Deus. 10 pedidos ele falta aula. 10 pedidos tem Café Expresso do grupo de WhatsApp, hein? Vou somar com o grupo de WhatsApp e o Twitter. E o YouTube. Somando todos, se der 10, eu faço o Café Expresso. Tudo do Grande Prêmio da Alemanha, até o futuro do Grande Prêmio da Alemanha, que a gente não falou. E o Diogo Gomes, eu tenho certeza, retorna na semana que vem. Senão, vocês acham que eu tô brincando? Eu não tô brincando. Eu não é Raposo. Ele disse que esse ano não tem mais agenda pro café na vida dele. E você não entende nada mesmo, porque quando estiver na sua casa nesse momento, a música vai estar baixinha, você não vai estar entendendo nada. Nem sei porque eu tô falando esse tanto de coisa. Vamos parar com esse papo chato. Vamos lá, que eu já não estou aguentando mais. Está doendo a minha garganta. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.